Pessoal, professor Rodrigo aqui novamente no canal da Curaray Noritake Brasil. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir algumas soluções clínicas possibilitadas pelo uso dos materiais da Curaray nas situações onde a gente tem elementos muito destruídos e você terá dificuldade na sua atuação clínica, mas esses materiais existem justamente para te oferecer mais facilidade para resolver a sua vida de uma maneira clinicamente falando, mais tranquila, mais segura e também mais rápida. Todos esses conceitos que vocês vão ver aqui são aqueles que eu aplico com os meus alunos no método RDD, onde a gente ensina os dentistas a ter mais segurança através de métodos inovadores, de procedimentos adesivos, com fibras, de procedimentos que usam conceitos recentes, conceitos novos, modernos, de resinas semidiretas e do uso de pinos também. É lógico que tudo isso depende da indicação que você fizer para o caso, mas sem demoras, eu quero que a gente vá lá para os casos clínicos agora para a gente mostrar e associar o raciocínio aí com você. O primeiro caso que eu quero discutir com você foi desta paciente que chegou para mim exatamente com esta situação que vocês estão vendo aí. Cadê a raiz desse elemento? Ela fez a radiografia antes, me mandou, eu consegui fazer a avaliação e percebi pelo exame radiográfico que essa raiz ainda tinha salvação. Só que no momento clínico nós estamos percebendo uma hiperplasia gengival recobrindo toda essa região, E aí eu precisava fazer a exposição cirúrgica dessa raiz para construir todo um raciocínio reabilitador aí. Mas de imediato eu já te diria que a primeira ação clínica que você vai ter é escolher a cor da sua resina. Eu vou trabalhar aqui com a Clearfield APX Classic, é uma resina de cor, digamos, universal, mas A2, A1, A2, A3, que tem um comportamento de uma resina de corpo. Então ela não é tão translúcida como um esmalte, nem tão opaca quanto uma dentina para as suas peças que você for fazer aí no seu consultório usando preferencialmente o método RDD, você vai ter uma tranquilidade muito grande em atingir uma cor super bacana para resolver os seus casos. Percebam que aqui nesse caso clínico a paciente já tinha perdido um premolar. Então o espaço protético que nós temos aqui é muito maior do que um único premolar. Dificilmente a gente conseguiria fazer um elemento premolar fechando esse espaço todo, quase que cabe um molar aí, Já fechou um pouquinho pela movimentação aí dentária, mas ainda não é possível trabalhar fechando isso aqui tudo, mas nós vamos ver aí o desenrolar do caso, como foi a sequência. A primeira coisa, então, na verdade, foi essa exposição ali com remoção de um colar cirúrgico e imediatamente eu consegui fazer o isolamento. Na medida que eu consegui fazer esse isolamento, me trouxe então a noção de que realmente seria possível reabilitar esse elemento naquele mesmo dia. Mas é óbvio que eu preciso lidar com toda a sequência aqui de um dente que já está extensamente destruído. Para que eu pudesse então não desgastar nada mais do que o canal já estava desgastado, eu parti então para a remoção da obturação radicular com a ponta Cut Condenser da Elce Ultrasonic. Olha só. É com essa pontinha, veja que ela não tem ponta ativa, é apenas um pequeno platô ali na região. E aí com ela eu vou conseguindo remover a gutapeste sem fazer nenhum desgaste adicional da estrutura dental. Peguei o pino mais grosso que eu tinha porque esse canal já estava literalmente arrombado por dentro. Infelizmente alguém tinha feito um desgaste muito ruim aí dentro. Percebi que o meu pino ficaria muito frouxo ali dentro daquele canal. Mas é uma situação onde nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar para executar o processo de reembasamento de um pino. Porque se você notar aí dentro desse canal, olha o quanta retentividade aí existe de desgastes prévios que haviam sido feitos. Eu não toquei com broca aí dentro. Eu fui apenas com aquele material, com aquele equipamento ali. Então, todo esse desgaste aí interno era um problema. Daí a decisão, apesar de não ser a melhor situação você usar um grande volume de cimento, a minha reflexão foi, eu vou pegar um cimento que contraia menos, que tenha mais resistência
para eu usar na parte radicular, criando um núcleo interno. Então fiz o tratamento de superfície para o pino com o peróxido de hidrogênio, depois o silano, ó, tratando adequadamente, que é o Clearfield Ceramic Primer Plus. Ó, depois o sistema adesivo, que precisa ser utilizado, porque eu vou usar em conjunto aqui o Clearfield DC Core Plus, que é o cimento Core da Curaray. Então estou aplicando ele, olha só, aplicando o adesivo. E agora vou remover todo o excesso de umidade lá dentro do canal. Apliquei o adesivo, ó. Apliquei o adesivo. Então a aplicação com esfregaço ativo é uma aplicação que pode ser rápida. E agora vamos fazer direto a injeção do cimento, tá? Talvez a única ressalva que hoje eu diria para vocês, que pode ser bem interessante, é aplicar um ionômero de vidro lá dentro, tampando aquela gutapercha, tá? Só para não ter contato do adesivo com a gutapercha. Isso pode, em alguma situação, desencadear uma dissolução do cimento endodôntico, tá bom? Mas não fiz nesse caso, estou te dizendo, uma oportunidade de você fazer, inclusive, melhor do que o professor Rodrigo. Bom, Clearfield a ser colocado, e aí, olha só, o pino já em posição. Então, esclarecendo, a melhor situação seria o que? Reembasar o pino. Mas nessa situação eu não consigo reembasar o pino porque eu tenho muita retentividade interna. Pô, Rodrigo, mas você já ensinou uma vez fazer o reembasamento da raiz. Sim, é possível também você tentar fazer o reembasamento da raiz. São duas opções agora de trabalho. Reembasar a raiz ou eu usar esse material para o preenchimento. Então é como se eu estivesse agora fazendo um core interno. Eu vou fazer dois cores, né? Dois núcleos. Um interno dentro dessa região radicular. Parei, estabilizei, deixei isso aí quietinho 3 minutos para ele se para ele quimicamente se polimerizar. Depois que eu joguei a luz, e aí num segundo momento, ó, que eu adiciono esse mesmo material. Não dá tempo agora, preciso trocar a ponteira, né? Aí eu adiciono essa parte externa aí para fazer a parte coronal. Então fiz o preenchimento dessa parte coronal, aí sim vem a fase de você executar o seu preparo. Se você não viu, tem outra aula aqui que eu mostro isso para você, né? O protocolo direitinho de você inserir esse cimento e depois poder fazer o preparo. Basicamente, o que você tem que saber é que inserir esse cimento você espera cerca de 3 minutos, foto ativa, e depois de foto ativado você espera mais 6 minutos antes de poder preparar com broca para a cura química acontecer em plenitude. Beleza, terminamos isso. Aí eu vou para a fase de preparo e moldagem. Olha, aqui estou iniciando minha moldagem, coloquei um alginato bem fluido e depois vesti o restante com o alginato correto, né? Fiz a minha moldagem, construção do meu modelo de silicone e a restauração de toda a parte coronária aí com a Clearfield APX. Olha só, lembra que eu falei para vocês que eu não ia conseguir dar o ponto de contato? Está aí, ó. Toda a peça já pronta, polida, pós-polimerizada, polida, tudo beleza. E aqui está o preparo que nós realizamos. Percebam que em toda a região, praticamente 90% do preparo não tem margem em dente, porque estava com aquele problema todo que você viu lá no início. Então, elevação de margem cervical. Cuidados direitinho com o preparo, e apenas nessa região nós conseguimos atingir ali para fazer um término em estrutura dental. Beleza, então vamos agora para o processo de cimentação. Vamos facilitar ainda mais nossa vida aqui numa situação difícil como essa? Panavia Self Adhesive Lute Multi. Esse é um cimento que contém no seu interior silano. Então eu não preciso fazer o processo de silanização nem na peça e nem no remanescente, que agora nem vou chamar de remanescente dental, né? É um remanescente resinoso com aquele núcleo de preenchimento inteiro ali. Então olha só que facilidade clínica monstruosa, né? Você apenas faz o jateamento na peça e no remanescente resinoso, e depois a injeção do cimento, leva-se em posição, remove-se todos os excessos. Eu gosto muito de remover com um pincel. Olha só, limpei todos os excessos, foto ativa,
e está bonitinho, prontinho, ó, prontinho. Depois, checando a oclusão, os ajustes. É lógico que isso aqui tudo vai se cicatrizar. Eu não tenho fotos, essa paciente é de fora, né? Então, foi o resultado que nós conseguimos imediatamente e com a recuperação e a salvação desse elemento. Agora eu quero mostrar um outro caso aqui para você, ó, que é este caso aqui. Olha só, essa paciente perdeu uma coroa e já estava com a região bem cariada ali, né, com problemas, ó. Então, para nós conseguirmos isolar, eu precisei fazer essa inovação aqui, que muita gente vai chamar erroneamente de gambiarra, mas isso é uma super inovação, com um pedaço de um microbrush, né, colando ali os grampos um de um lado e do outro. Beleza, consegui fazer esse isolamento, porque eu preciso agora limpar toda essa região para fazer o processo adesivo acontecer de uma maneira especial. Então, para isso, o que eu estou utilizando? Jateamento com óxido de alumínio. Então, fiz o jateamento e agora vamos fazer um processo de união adesiva poderoso. Aqui o sistema que foi escolhido foi o Clearfield SE Bond, Primer e Bond. E logo depois estou preenchendo essas regiões que estavam todas socavadas ali com uma resina fluida para fazer o resin coat, né? A cobertura com resina. Então estamos associando uma série de conceitos biomiméticos. Fiz o selamento dentinário imediato, fiz a cobertura com resina e agora vou traçar o meu preparo aqui para poder executar a minha peça ao final. Percebam aí a resina já adicionada, ó. Depois executamos o preparo. Olha, tá aí as resinas que foram adicionadas, preparos feitos, vocês vão ver os preparos lá para frente. Eu não sei porque eu esqueço de tirar a foto do preparo depois que eu preparo. Mas sempre tem antes da cimentação, então estamos ok. Para auxiliar aqui no processo de ajuste oclusal, eu moldei um antagonista e vazei com resina bisacrílica. E o dente alvo do meu preparo está aí, aqui você consegue agora enxergar o preparo bonitinho. Olha só. Nada mais foi do que alisar e regularizar toda essa região aí ao redor. Então os preparos prontos. Olha só. Aqui eu fiz duas moldagens aí para a gente fazer um comparativo. E aí, olha lá, fazendo a peça, testando a oclusão. Ó, até que ficou tudo prontinho, a parte restauradora. Depois vou para os acabamentos. Faço a pós-polimerização. Ó, e depois vem um novo acabamento e polimento da peça. Ó, até que a gente chega no final com a peça já prontinha, ó, esperando o momento de ser instalada, cimentada. Ó. Então vamos lá. Ó. Já prontinha, super polimento. Agora vamos novamente fazer um novo isolamento absoluto. Agora eu já consegui adicionar ali um grampo 26, né? Depois dessa elevação de margem, esse contorno ali já ficou bem mais fácil. Aqui você vê agora então o preparo, né? E aí jateamento com óxido de alumínio. Olha só, depois, olha gente, isso aqui antes de jatear e depois de jatear, que beleza que fica, né? Então vejam, fiz o jateamento e agora novamente facilitando a nossa vida. Então você está vendo aqui 3 produtos super interessantes que facilitam o nosso trabalho dentro dessa aula. Clearfield S3 Bond Universal, rapidez e estabilidade. Você viu o Clearfield DC Core Plus, o cimento, para criar núcleo de preenchimento naquele outro caso. E agora também a cimentação da peça com o Panavia, sem usar nada mais, apenas o cimento. Então olha só, porque nele tem silano, né gente? Ó, inseri, levei em posição, vejam os excessos, tem que ter excesso extravasando em todas as faces. Limpamos todos os excessos, fotoativamos. Por que que está assim? Porque o grampo precisou afastar essa coisa toda, né? Então, trabalhar aqui, agora tá tudo ok, tudo bonitinho, cimentou, agora aguarda-se a cicatrização. E eu já vi essa paciente depois, só não tirei a foto, porque a próxima etapa agora é reabilitar este outro elemento aqui, mas está tudo feito na sequência. Esse aqui também foi feito seguindo esse mesmo princípio aí, ó. Esse aqui já tem 1 ano de instalação na boca dela.
Então, está pronto aí, resolvido em também uma única sessão. A gente consegue resolver de maneira adequada. Bom, é isso que eu queria trazer aqui para você, mais um episódio dessa solução de casos complicados de uma maneira mais fácil, com materiais mais simples que facilitam o seu dia a dia clínico. Obrigado e a gente se encontra numa outra oportunidade.